Este é o professor Elias da Silva, um homem pardo com um óculos simples e está utilizando uma camiseta básica vermelha. Ele tem barba e bigode, os seus cabelos são lisos, curtos, e ele está utilizando um microfone no ouvido esquerdo. Está de frente ao símbolo da UEA Centro de Mídias, com uma parede verde, e ao seu lado direito está a televisão interativa. Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias de História e hoje nós vamos trabalhar com você o conteúdo de Pré-História do Amazonas. Vamos nessa! Nossa primeira questão vai dizer o seguinte: o arqueólogo brasileiro Walter Neves e seus colegas estudaram esqueletos de diferentes épocas e regiões da América do Sul, comparando-os com 18 populações da humanidade atual, agrupadas por continente. Dentre esses esqueletos, os chamados paleoíndios, 12 a 5 mil anos atrás, mostraram uma surpreendente diferença em relação aos grupos posteriores mongoloides e semelhanças com populações atuais da África e da Oceania. Vale ressaltar que mongolóide aqui a gente está chamando de grupo humano-asiático, com características físicas parecidas com os atuais chineses e japoneses, do qual descenderiam as populações indígenas atuais do continente americano. O comando da questão então diz: os estudos referidos no texto apresentam... A letra A nos diz uma provável evolução autóctone dos seres humanos que viveram no continente americano no período pré-histórico. Letra B, uma explicação evolucionista da formação da humanidade que se baseia em evidências arqueológicas encontradas na savana africana. Será que é isso? Letra C, uma grande diversidade dos grupos populacionais que ocuparam a América no período pré-histórico. Será que é a letra D, a tese de que o povoamento do continente americano foi realizado predominantemente por povos asiáticos vindos do Pacífico? Ou será que é a letra E, a hipótese de que o povoamento da América ocorreu por meio de sucessivas migrações de povos agricultores do Neolítico? E aí, qual será a resposta? Muito bem, minha gente, para a gente entender como fazer a resolução dessa questão, é importante relembrar algumas coisas. Vamos lá? Olha só, primeira coisa que a gente tem que relembrar é essa questão das possíveis migrações para a América. Afinal de contas, como é que se deu essa questão dessa presença humana no continente americano? Nós temos pelo menos 3 rotas possíveis de chegada e de povoamento dessas pessoas, esses primeiros povoadores do continente americano. Nós temos a rota pelo Estreito de Bering, nós temos gente que fala que usaram a rota Malaya e Polinésia, e tem gente que fala que teria sido a rota australiana. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só. Aqui nós temos as possíveis rotas, tá? Aqui a gente tem a primeira, que seria pelo Estreito de Bering. Nessa possibilidade, nós temos então gente saindo da África, povoando outros continentes, chegando até a Ásia, chegando até a região da Sibéria e atravessando da Sibéria para o Alasca pelo Estreito de Bering. E a partir de então, iniciando um processo de povoamento do continente americano que vai chegar até a América do Sul. Show de bola? Então, essa é uma das hipóteses de povoamento desse continente americano. Agora, a gente tem também a rota Malaya e Polinésia, que é essa daqui. Na rota Malaya e Polinésia, eles teriam navegado em embarcações primitivas pelo Oceano Pacífico e teriam chegado na América Central. E nós temos a rota australiana, que vai defender que eles teriam saído da região da Austrália, teriam navegado também em embarcações primitivas e teriam chegado aqui na América do Sul. Show de bola? Então, essas são teorias, são hipóteses de povoamento. E o que a gente tem a respeito dessas teorias? A gente tem as evidências que foram encontradas em sítios arqueológicos americanos. O que os sítios arqueológicos americanos nos dizem? Eles falam dessa presença humana no continente americano. E aí, à medida que as pesquisas foram avançando, eles foram indicando há quanto tempo, mais ou menos, nós teríamos essa presença humana aqui no continente. Então você tem sítio arqueológico aqui na América do Sul, por exemplo, que fala de 23 mil anos, fala de 20 mil anos. Aqui em Monte Verde, 18 mil anos, 18 a 14 mil anos. Aqui na América do Sul, você tem os sítios arqueológicos também falando de 20 mil anos, alguns 14 mil anos, olha aí.
para essa presença humana no continente americano. Há quanto tempo nós temos presença humana no continente americano? E aí, diante disso, a gente então vai para as alternativas. A gente tem Walter Neves, arqueólogo, pesquisando sobre essa questão e encontrando evidências, né, dessa presença. Vamos ver como é que ficou? Ele encontra, então, em esqueletos de diferentes épocas, tá? E regiões da América do Sul, e ele compara com 18 populações da humanidade atual. E aí, ele faz essa comparação, agrupando por continente, e dentre esses esqueletos, os chamados paleoíndios mostram uma diferença em relação aos grupos mongoloides e semelhanças com populações atuais da África e da Oceania. Eita! Então, o que isso quer nos dizer? Vamos ver o que isso quer dizer pra gente. Esses estudos que ele fez, se ele encontrou essas características a partir do cruzamento dessas informações sobre essa questão desses povoadores, o que a gente pode concluir? Letra A diz que uma provável evolução autóctone dos seres humanos que viveram no continente americano no período pré-histórico. Evolução autóctone, aqui a gente já cancela, né? Porque o que é autóctone? Originário do próprio lugar. Se eu digo que eles são autóctones, eu estou dizendo que eles surgiram aqui no próprio continente americano. E a gente já viu que eles não surgiram no continente americano. A gente já viu que eles vieram de outros continentes e a gente tem hipóteses de povoamento, de rotas de chegada, e não eles surgindo aqui no continente americano. Então essa aqui não vai rolar. A próxima, uma explicação evolucionista da formação da humanidade, que se baseia em evidências arqueológicas encontradas na savana africana. E aí a gente vai ver que o texto está falando da questão da América. O texto está falando das evidências, do material, daquilo que eles pesquisaram no continente americano, e não ali na África. A próxima vai falar que há, então, uma grande diversidade dos grupos populacionais que ocuparam a América no período pré-histórico. Aí sim, ó, você tem diversidade desses povoadores, desses grupos que povoaram a América. O próprio texto vai dizer que esse pessoal parece com quem? Parece com a África, parece com a Oceania, né? Esses paleoíndios que foram pesquisados aqui. Então você tem uma diversidade que está presente aí. Show de bola? Essa daqui tá linda, então, para ser a nossa questão, a nossa alternativa. A D falava de que a tese de que o povoamento do continente americano foi realizado predominantemente por povos asiáticos. É exatamente o que o texto está questionando. Ó. O texto fala, olha, foi surpreendente, porque eles mostraram diferença em relação aos grupos mongoloides, né? Então o texto está falando exatamente o contrário. E a próxima, ele fala a hipótese de que o povoamento da América ocorreu por meio de sucessivas migrações de povos agricultores do Neolítico, né? Você vai ver que esse processo de povoamento, ele vai se dar a partir de grupos, principalmente grupos nômades, né? Que vão fazendo essas rotas de povoamento, migrando de um lugar para o outro. Então, qual vai ser a nossa letra, Lombardi? Qual é a nossa resposta? Nossa resposta, então, é a letra C de casa. Show de bola? Tranquilo? Vamos, então, para a nossa próxima questão, que diz: com o tempo, os agricultores amazônicos tornaram-se grandes ceramistas e desenvolveram culturas complexas e sofisticadas. E aí ele vai falando dessa questão do que foi encontrado, e para a gente relembrar, para a gente ter elementos para responder essa questão, o que é interessante? É interessante a gente lembrar dessa questão da pré-história da Amazônia, né? Existe uma pré-história da Amazônia, os pesquisadores procuraram sugerir uma sequência cultural do que poderia ser uma pré-história da Amazônia. E aí, dentro dessa sequência cultural, se convencionou uma fase paleoindígena, onde essa população seria pouco numerosa, dispersa, nômade, organizada em bandos, né? Que seria esse paleoindígena sul-americano. Essa época era uma época em que eles caçariam animais de pequeno porte, eles coletavam moluscos e plantas, né? Faziam pesca também, e aí você tinha uma frequência rara a animais de grande porte nessa época aí. Um segundo momento, uma segunda fase dessa pré-história da Amazônia seria a fase arcaica, na qual, nessa época, eles já começaram a desenvolver uma cultura diversificada, né? Eles já começaram a fazer uma caça especializada em megafauna, eles já começaram um processo de domesticação de plantas e de animais, eles iniciaram a fabricação da cerâmica, né, de cerâmicas, eles começaram a fazer uma ocupação estável de horticultores de raízes e produtores de cerâmicas. Então é uma fase em que nós temos o início de uma agricultura incipiente aqui na fase arcaica. E o sambaqui de Taperinha seria um exemplo dessa fase.
E a terceira fase dessa pré-história da Amazônia seria a pré-história tardia, onde nós temos o surgimento dos cacicados complexos, que seriam grandes sociedades indígenas na questão econômica, cultural, né, bem complexas, e eram domínios culturais maiores do que o pessoal lá da Grécia Antiga, as civilizações minoica e micênica, segundo alguns autores. Esses cacicados estariam nas várzeas do Rio Amazonas, no Orinoco, nos Andes, na região costeira do Caribe, nós teríamos a presença desses cacicados. E a extinção deles teria acontecido em função das guerras, da escravidão e das doenças que até então eram desconhecidas para esses grupos, né? Eles eram produtores de cerâmicas e isso também nos leva a essa questão. Muito bem, dito isso, o que que nós temos aqui? Nós temos, então, nas nossas alternativas, quando se pergunta sobre essa questão da pré-história da Amazônia, nós vamos ter, então, as seguintes alternativas. E as alternativas, então, são essas. O comando da questão diz: o texto demonstra que o trabalho da arqueologia, ele formula hipóteses e apoia-se em indícios materiais, embora alcance somente conhecimentos incompletos sobre o passado desses povos sem escrita. Com certeza, né? Nós temos hipóteses que são formuladas por esses pesquisadores, mas nem sempre a gente consegue ter um levantamento completo das informações. E, infelizmente, a gente acaba tendo conhecimentos incompletos sobre o passado desses povos que não tinham desenvolvido a escrita. Essa aqui tá linda pra gente. A B fala que a arqueologia prioriza as informações sobre as crenças religiosas. Ela não prioriza informações sobre as crenças religiosas, né? Ela vai em busca de todos os vestígios que possam ser úteis, né? Possíveis e imagináveis. A C fala que ela consegue determinar com certeza e precisão. Certeza e precisão, a gente não consegue. Muitas vezes não consegue determinar com certeza e precisão os atos e os costumes. A gente analisa os vestígios e propõe hipóteses. A B diz que ela depende principalmente de registros pictográficos para caracterizar o cotidiano das famílias. Registros principalmente pictográficos? Não necessariamente, né? Muitas vezes nós temos outros tipos de fontes que vão nos ajudar. E a próxima valoriza a escrita dos povos pré-históricos e descarta outros vestígios materiais para compreender suas relações políticas e sociais. De jeito nenhum, pelo contrário, a gente não vai descartar fonte nenhuma. Todas as fontes são super importantes para a gente, até porque a escrita na pré-história é extremamente complicado contar com ela, que muitas vezes ela é inexistente. Show de bola? Então, diante disso, diante dessa análise toda, qual seria a letra que sobraria para a gente, Lombardi? Qual é a resposta, Lombardi? A resposta é a letra A. Formula hipóteses e apoia-se em indícios materiais, embora alcance somente conhecimentos incompletos sobre o passado dos povos sem escrita. Beleza, minha gente? Então é isso, minha gente. Na aula de hoje, nós vimos a pré-história da Amazônia, um assunto super importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste nas redes sociais.